Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 6º vídeo do curso de metrologia. Quando se deseja realizar cálculos na área automotiva, foco do próximo vídeo do curso, é importante que todas as medidas utilizadas respeitem determinadas regras. Uma dessas regras se baseia em trabalhar com as medidas para que elas possam integrar operações matemáticas da forma correta. Tal trabalho envolve conversões de medidas, foco desse vídeo. Vamos supor que você deseja somar 1,15 decímetro com 2,15 centímetros com 47 milímetros. Somar os valores diretamente não te levará a um resultado correto, porque cada uma dessas medidas possui um tamanho diferente, o que pode ser claramente visualizado e percebido pelos diferentes prefixos. Seria mais ou menos como somar 2 volts com 3 milivolts e dizer que o resultado é 5 volts ou 5 milivolts, o que é um absurdo. Para prosseguir nessas situações, com medidas de diferentes tamanhos, o correto é converter todas as medidas para que elas fiquem no mesmo patamar e, somente após isso, realizar as operações. A questão é, como são feitas conversões de medidas? Converter medidas é muito simples. Você essencialmente vai trabalhar movimentando a vírgula de uma medida, usando como referência a tabela de prefixos que vimos no vídeo anterior e aplicar zeros onde restarem espaços vazios. Só isso. Para facilitar a visualização e o trabalho de conversão, vamos horizontalizar a tabela de prefixos. Do lado esquerdo ficarão os prefixos que aumentam o tamanho do número e do lado direito ficarão os prefixos que diminuem o tamanho do número. No centro, obviamente, ficará a unidade de medida. Atenção para o fato de que, apesar de não existirem prefixos específicos para algumas potências de 10, como foi relatado no vídeo anterior, nessa tabela horizontalizada você deve considerar os espaços que seriam preenchidos por elas, ok? Vamos lá. Para converter uma medida, você deve fazer o seguinte. Primeiro, localize onde está e para onde você quer levar a medida que tem em mãos. Depois, conte quantos passos terá que andar de um ponto ao outro. Feito isso, ande o mesmo número de passos com a vírgula da medida original, respeitando a direção de movimento. Exemplo, converta 2,34 metros em centímetros. O metro está aqui, o centímetro está aqui. Para ir do metro para o centímetro, são necessários 2 passos para a direita. Sabendo disso, basta movimentar a vírgula da medida 2,34 2 casas para a direita. Pronto! 2,34 metros é igual a 234 centímetros. Fácil, né? Outro exemplo. Converta 5 micrômetros em milímetros. O micrômetro está aqui. O milímetro está aqui. Para ir do micrômetro para o milímetro, são necessários 3 passos para a esquerda. Sabendo disso, basta movimentar a vírgula da medida 5, que estaria logo depois do 5, mas que foi suprimida, 3 casas para a esquerda. Onde surgiram espaços vazios, coloque zeros. Pronto! 5 micrômetros é igual a 0,005 milímetro. Outro exemplo. Converta 3 quilômetros em metros. O quilômetro está aqui. O metro está aqui. Para ir do quilômetro para o metro, são necessários 3 passos para a direita. Onde surgiram espaços vazios, coloque zeros. Pronto! 3 quilômetros é igual a 3.000 metros. Explicado o método de conversão, vamos para a situação do início do vídeo. Queremos somar 1,15 decímetro com 2,15 centímetros com 47 milímetros. Para fazer essa operação, precisamos levar todas as medidas para o mesmo patamar. Aqui no caso, vamos levar para o patamar dos centímetros. 2,15 centímetros já está certinho. 1,15 decímetro é igual a 11,5 centímetros. 47 milímetros é igual a 4,7 centímetros. Pronto! Com todas as medidas em centímetros, é só somar. 2,15 mais 11,5 mais 4,7 é igual a 18,35 centímetros. Outra situação em que a conversão de medidas é fundamental é quando você tem medidas que dizem respeito à mesma coisa, porém elas estão em patamares de tamanho diferentes, o que dificulta a visualização instantânea de qual medida é maior ou menor. Exemplo,
O manual que você consultou informa que determinada folga deve ser de, no máximo, 0,026 centímetro. Contudo, com seu instrumento de medição, você realizou uma medição de 2,5 décimos de milímetro. E aí, a folga está dentro do especificado ou não? Para descobrir isso, basta levar as medidas para o mesmo patamar e, após isso, compará-las. Vamos levar a medida em centímetros para décimos de milímetro. O centímetro está aqui. O décimo de milímetro está aqui. Para ir do centímetro para o décimo de milímetro, são necessários 2 passos para a direita. Sabendo disso, basta movimentar a vírgula da medida 0,026 2 casas para a direita. Pronto! 0,026 centímetro é igual a 2,6 décimos de milímetro. Você mediu 2,5 décimos de milímetro. A folga máxima admissível, agora convertida, é de 2,6 décimos de milímetro. Com as medidas no mesmo patamar, fica claro que a medição que você fez está abaixo da medida máxima. É possível que você, em algum momento, queira converter uma medida em outra, que pertence a outra unidade de medida, como, por exemplo, converter uma pressão em bar para PSI. Nesses casos, você só precisa fazer uso de uma regra de 3. Para construir uma regra de 3 é muito simples. Primeiro, encontre a relação fundamental de conversão entre as unidades de medida que você está utilizando. Escreva essa relação em uma linha, separando as medidas por um traço. Na sequência, posicione a medida que você deseja converter embaixo da unidade da medida a qual ela pertence. Depois, basta multiplicar as medidas que fecham uma diagonal e dividir o resultado pela medida que ficou sozinha. Exemplo, você quer converter 2,75 bares em PSI. A relação fundamental entre bar e PSI é: 1 bar equivale a aproximadamente 14,5 PSI. Escreva essa relação em uma linha, separando-as com um traço. Depois, escreva a medida que quer converter 2,75 embaixo da unidade de medida a qual ela pertence, ou seja, embaixo do 1 bar. 2,75 e 14,5 formam uma diagonal, então multiplique essas medidas. 2,75 vezes 14,5 é igual a 39,875. Agora, divida 39,875 por 1, que foi a medida que sobrou. O resultado é 39,875 PSI. Outro exemplo. Você quer converter 35 milímetros em polegadas. A relação fundamental entre a polegada e o milímetro é: 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Escreva essa relação em uma linha, separando-as com um traço. Depois, escreva a medida que quer converter 35 milímetros embaixo da unidade de medida a qual ela pertence, ou seja, embaixo do 25,4 milímetros. 1 e 35 milímetros formam uma diagonal, então multiplique essas medidas. O resultado, que é 35, deve ser dividido pela medida que sobrou, 25,4 milímetros. O resultado dessa conta é 1,378 polegada, aproximadamente. Atenção! Uma vez definida a relação fundamental entre as unidades de medida, as medidas utilizadas no cálculo devem pertencer ao mesmo patamar. Se a sua relação fundamental envolve centímetros e pés, as outras duas medidas obrigatoriamente devem estar em centímetros e pés. Desrespeitar isso te levará a um erro no cálculo. Mais uma situação em que a conversão de medida é fundamental. Cálculos de medidas cujas unidades de medida são derivadas, ou seja, são compostas por unidades básicas. O Newton, por exemplo, é formado pelas unidades básicas quilograma, metro e segundo. Quando você estiver calculando uma força em newtons, obrigatoriamente suas medidas devem estar nessas unidades e patamares, quilograma, metro e segundo. Caso contrário, você errará o cálculo. Observação importante: a quantidade de passos que deve ser dada com a vírgula em uma conversão de medida depende da dimensão da medida com a qual se está trabalhando. No caso de medidas de comprimento, só há uma dimensão, que é o próprio comprimento. Nesse caso, para cada passo dado na tabela durante a conversão, você dará um passo com a vírgula. No caso de medidas de área, há duas dimensões, comprimento e profundidade. Nesse caso, para cada passo dado na tabela durante a conversão, você dará 2 passos com a vírgula.
e no caso de medidas de volume, há 3 dimensões: comprimento, profundidade e altura. Nesse caso, para cada passo dado na tabela durante a conversão, você dará 3 passos com a vírgula. Não se preocupe com essa questão de áreas e volumes, porque isso será abordado em detalhes no próximo vídeo sobre cálculos na área automotiva. Além disso, faremos uma revisão sobre conversão de medidas de área e de volume também, para ficar melhor isso que eu acabei de explicar, beleza? Ah, e não se esqueça, a calculadora sempre está à sua disposição, então quando rolar uma dúvida sobre uma conversão, não deixe de conferir na calculadora. É isso, galera, chegamos ao fim desse vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo vídeo, cálculos na área automotiva. Até!